de geometria espacial. Nós começaremos falando um pouquinho sobre o conceito de poliedros. O que é um poliedro? Bom, um poliedro ele é basicamente um sólido limitado por porções do plano, ou seja, por alguns polígonos desse plano que são denominados de faces. Então suponha assim, eu tenho dois planos e em cada um desses planos tem representado o mesmo polígono. Quando eu ligo cada ponto desse plano com o plano superior, nós temos então um poliedro. Entre duas faces adjacentes estão as arestas, que são basicamente segmentos de reta, e suas extremidades, como as faces superior e inferior, são chamadas de vértices. Uma classificação bastante importante quando nós estamos falando de poliedros é classificar ele como convexo ou não convexo. O que é um poliedro convexo? Eu vou saber quando um poliedro ele é convexo da seguinte maneira: se eu pegar um segmento de reta com extremidades dentro do polígono e esse segmento passar inteiramente por dentro do polígono, ou seja, pertencer ao polígono, significa que ele é convexo. E um poliedro ele é não convexo se algum segmento de reta com extremidades dentro desse poliedro passar por fora dele, ou seja, não pertencer a esse poliedro. Vejam aqui essas imagens para a gente exemplificar. Percebam que esse cubo ele é convexo porque qualquer segmento que eu fizer em uma das faces dele, o segmento vai pertencer inteiramente ao cubo, diferente do que acontece com esse pódio e também com esse poliedro rosa, porque se eu fizer um segmento dentro desses poliedros, parte do segmento vai ficar para fora do poliedro, então dessa forma ele não é convexo. Falando de poliedro, o importante matemático chamado Euler desenvolveu uma relação bastante interessante relacionando as arestas, as faces e os vértices de um poliedro convexo. Então, essa relação só vale quando nós estivermos falando de poliedro convexo. E a relação dele é a seguinte: ele dizia que se nós pegarmos o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces, o resultado daria sempre igual a 2. Vamos fazer algum teste para ver se essa relação é verdadeira, se ela se aplica. Vejam só. Observem esse poliedro. Ele tem 8 vértices, 12 arestas e 6 faces. Pela relação de Euler, nós temos a seguinte relação, que 8 menos 12 mais 6 é igual a 2. Bom, façam os cálculos e verifiquem que de fato essa afirmação é verdadeira. Agora vamos ver um segundo exemplo. Agora nós temos um poliedro de base hexagonal, com 12 vértices, 18 arestas e 8 faces. Então, pela relação de Euler, nós temos que 12 menos 18 mais 8 tem que ser igual a 2. 12 menos 18 menos 6 mais 8 é exatamente igual a 10. Então, confirmamos mais uma vez a nossa relação de Euler. Além da relação de Euler, nós temos também alguns poliedros que são chamados de poliedros de Platão. E o que define um poliedro de Platão? Bom, para que seja um desses poliedros, ele precisa satisfazer as seguintes condições. A primeira, todas as faces devem ter o mesmo número de arestas. A segunda diz que todos os ângulos poliédricos também têm o mesmo número de arestas. E a terceira diz que a relação de Euler tem que valer. Então, esses poliedros também são condicionados à relação de Euler que a gente acabou de ver. Vamos ver um exemplo desses poliedros e identificar. No total, nós temos 5 sólidos de Platão. Platão descreveu a construção do universo a partir dos elementos terra, água, ar e fogo. De acordo com as características de cada sólido e as propriedades de cada elemento, como leveza, estabilidade e fluidez, observadas pelo filósofo, a comparação feita resultou na seguinte associação. O tetraedro foi associado ao fogo, o cubo à terra, o octaedro ao ar, o dodecaedro à água e o icosaedro também relacionado ao ar. Além disso, nós também conseguimos classificar os poliedros como regulares. E o que é um poliedro regular? Ele vai ser regular quando suas faces forem polígonos regulares e congruentes. Além disso, ele precisa ter também os seus ângulos poliédricos congruentes, ou seja, todos os ângulos dessa figura, todos os ângulos desse poliedro são congruentes. Agora que nós já vimos algumas especificidades dos poliedros, nós vamos ver alguns poliedros específicos. E o primeiro que nós vamos ver é o prisma. O
que é um prisma, como eu posso classificar, como ele é formado. Então vamos lá. Um prisma, ele é caracterizado por ser um poliedro convexo, com duas bases congruentes, ou seja, o polígono de cima e o polígono de baixo são iguais. E essas bases, elas são paralelas. E além dessas duas faces, superior e inferior, que são os polígonos, ela também tem faces laterais. Vejam só essa imagem que mostra os elementos que compõem um prisma. Os elementos que compõem um prisma são base inferior e superior, a altura, as arestas, os vértices e faces laterais, como vocês podem observar na figura ao lado. Assim, as arestas das bases dos prismas são os lados da base do polígono, enquanto que as arestas laterais correspondem aos lados das faces que não pertencem às bases. Os vértices dos prismas são os pontos de encontro das arestas e a altura é calculada pela distância entre os planos das bases. E agora que a gente já consegue identificar um prisma, nós vamos ver como classificá-los. Como eu classifico um prisma? Bom, nós vamos classificá-los eles por duas condições. A primeira condição é o número de lados da sua face. Então, por exemplo, se eu tenho uma base triangular, uma base superior e inferior, porque elas são iguais, se eu tenho uma base triangular, eu tenho um prisma triangular. Se eu tenho uma base pentagonal, então eu tenho um prisma pentagonal, certo? Então nós vamos sempre olhar para a base do prisma para identificar qual é a sua classificação. Se é um pentágono, se é um octágono, se é um decaedro, se é um triângulo, se é um quadrado e assim por diante. Isso vai caracterizar o prisma. Além disso, nós podemos caracterizá-lo de acordo com a sua inclinação. O que isso significa? Ele vai ser um prisma reto quando as arestas laterais desse prisma forem perpendicular aos planos da base. Então, se nós tivermos as arestas laterais perpendiculares aos planos das bases, então nós temos um prisma reto. Em contrapartida, se essas arestas laterais não forem perpendiculares, então elas são oblíquas. Então nós temos um prisma oblíquo. Então vamos dar aquele exemplo inicial. Suponha que eu tenho uma base triangular e seja um prisma que as suas arestas sejam perpendicular às bases. Então nós teríamos um prisma triangular reto. Agora suponha que a base seja triangular, mas as nossas arestas laterais sejam oblíquas. Então a gente tem um prisma triangular oblíquo, tudo bem? Então é dessa forma que nós vamos caracterizar esses prismas aí. Agora vamos dar início à parte mais prática desse conceito, que seria baseado nos cálculos de áreas e volume. Os cálculos de área vocês precisam ter fixo na mente, é um conteúdo que vocês já viram anteriormente. Seria a área de figuras planas. Como que a gente calculava a área de figura plana? De um triângulo, de um quadrado, de um pentágono, de um hexágono. Então, essas figuras vocês precisam saber realizar esses cálculos para que a gente possa dar sequência nesse conteúdo. Então, para que a gente possa calcular a área de um prisma, nós precisaríamos planificar ele, ou seja, transformar todas as suas figuras em um plano, abrir esse prisma. Mas o que seria isso? O que se daria esse cálculo? Seria basicamente a gente calcular a área de todas as faces desse prisma e depois somar todas. Então, a gente usa a seguinte maneira para fazer esse cálculo. A primeira coisa que a gente calcula é a área da base. Então, eu vou ver qual é o polígono da base do meu prisma e vou calcular essa área. Só que vocês lembram que o meu polígono da base, ele possui duas bases congruentes? Então, eu vou calcular a área da base e vou multiplicar por 2, porque eu tenho uma base superior e uma base inferior. Tudo bem? Então, essa é a primeira etapa. A segunda etapa é calcular a área das minhas faces laterais. Para eu calcular a área das minhas faces laterais, basta que eu calcule de apenas uma face e multiplique pela quantidade de faces laterais que esse prisma tem. Então, calculadas as áreas das bases e das faces laterais, basta que a gente some essas áreas para ter a área total de um prisma. Então, a área total de um prisma ela é dada por a área lateral mais 2 vezes a área da base. Tudo bem? Então vamos ver um exemplo.
nós estávamos falando de área, era um conteúdo que vocês já tinham tido acesso anteriormente. Vocês já viram ao menos um pouquinho sobre o cálculo de área de figuras planas. Agora nós vamos literalmente entrar na parte de geometria espacial, de cálculos de geometria espacial. Por quê? Porque nós vamos começar a falar de volume. E o que é volume? É basicamente a capacidade que um poliedro tem. É basicamente a capacidade que, no caso, o nosso prisma vai admitir. Vou dar um exemplo. Suponha que nós estamos falando da caixinha de leite lá. Normalmente, a caixa de leite ela vem com capacidade de 1 litro. Então, significa que o volume dela, ou seja, a quantidade de substância possível para completar ela, para deixar ela completa, seria de 1 litro. Tudo bem? E como que nós vamos realizar esse cálculo? Bom, para a gente calcular o volume de um determinado prisma, a gente precisa de duas informações dele. Quais informações? Nós precisamos ter a área da base, então não somente lá na área, aqui no volume nós também vamos precisar da área da base, e além disso nós vamos precisar da altura desse prisma. Então vejam só, se eu tiver um prisma reto, a minha altura vai ser basicamente o valor da minha aresta. No entanto, se eu tiver um prisma oblíquo, o tamanho da minha aresta não vai ser a minha altura. Tudo bem? A gente precisará encontrar essa altura. Podemos utilizar Pitágoras, podemos utilizar diversos meios para fazer isso, mas aí a gente precisa encontrar e a gente vai ver um exemplo disso aí. Mas é basicamente esses dois dados que a gente precisa, da área da base e da altura. Por quê? Porque o cálculo do volume de um prisma, ele é dado por área da base vezes a altura. Tudo bem? Então vamos ver um exemplo para isso ficar mais prático. Bom, pessoal, o exercício pede para que a gente calcule o volume do prisma abaixo. Bom, podemos perceber que esse prisma é um prisma oblíquo, porque sua aresta forma 60 graus com o plano da base. Beleza. Então, como que nós vamos fazer para calcular o volume desse prisma? Para a gente calcular o volume, a gente precisa ter o valor da área da base e multiplicar pela nossa altura aí. A área da base a gente consegue calcular, porque nós temos um quadrado de lado 3. Então, nesse caso, a nossa área da base vai ser dada por 3 vezes 3, que é igual a 9. Agora, vamos encontrar a nossa altura. Vocês conseguem perceber que se a minha altura vai ser o segmento que sai da base superior em direção à base inferior, formando o ângulo de 90 graus ali. Bom, se nós temos um triângulo com um ângulo de 90 graus, nós podemos utilizar algumas relações que nos ajudam a encontrar o valor da nossa altura H ali. E como que nós vamos fazer isso? Bom, vou utilizar as informações que eu tenho. Eu tenho um ângulo de 60 graus, sei que a hipotenusa desse triângulo vale 5, porque todas as arestas têm o mesmo valor e essa já foi dada, tá? Então, a gente consegue utilizar a relação do seno ali. A relação do seno dizia que o seno de um ângulo qualquer, ele vai ser dado pelo cateto oposto, então, cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Bom, a gente tem essas informações ali, vamos substituir. Quem que é o meu ângulo? O meu ângulo é de 60 graus. Então, seno de 60 graus vai ser igual ao cateto oposto. Quem é o cateto oposto? É justamente quem nós queremos descobrir, a nossa altura H. Vai ser, então, igual a H dividido pela hipotenusa, que é 5, que já foi dado pelo enunciado. Ora, lembrando daquela tabelinha trigonométrica lá, a gente consegue encontrar o seno de 60. O seno de 60 graus, ele equivale a raiz de 3 sobre 2. Então, vou substituir esse valor ali. Então, a gente tem que raiz de 3 sobre 2 vai ser igual a H sobre 5. Como nós temos uma igualdade de frações, a gente consegue multiplicar cruzado aqui. Então, ficaria 5 raiz de 3 é igual a 2H. E, nesse caso, a nossa altura vale 5 raiz de 3 dividido por 2. Bom, se nós encontramos o valor da nossa altura, a gente consegue terminar de calcular o volume lá.
Então, o volume ele vai ser dado por 9, que multiplica 5 raiz de 3 sobre 2. Fazendo essa multiplicação ali, 9 vezes 5 é 45, então fica 45 raiz de 3 sobre 2. Então, no caso, esse é o volume desse prisma aí. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Façam as atividades se tiverem alguma dúvida. Me procurem por e-mail, pelo Teams ou no nosso plantão e eu fico à disposição de vocês. Um abraço e bons estudos!